Eu quero agradecer muito o povo de todo o Brasil pela confiança no Cidade Alerta. Por qual razão? Nós mostramos ontem o caso desses dois, João Paulo e Bruna, essa menina linda, essa menina com um futuro brilhante pela frente, extremamente querida pela família, e de outro lado um homem que não se conformava, que até hoje não se conforma, aliás, com o fim da relação. Esse homem que torturou severamente Bruna, que torturou Bruna, até ela despencar de um local de 10 metros de altura, da janela da casa dela. E no momento em que ela cai, ela é atendida por alguns amigos que moravam perto. Quando esse rapaz que você está vendo viu o que tinha acontecido com Bruna, que ela estava em estado gravíssimo, que estava em coma, ele simplesmente riu da situação. O Cidade Alerta mostrou. Eu pedi ajuda para o povo brasileiro. E nesse momento, com muito orgulho, eu mostro, depois do Cidade Alerta revelar com exclusividade a história, eu mostro nesse momento a prisão dele. Me dá a imagem da prisão. Me dá a imagem da prisão. Este homem que você está vendo abre o áudio, que vai sendo preso pela polícia de São Paulo, é João Paulo. Esse homem é acusado de ter espancado, de ter torturado Bruna até ela cair de uma altura de 10 metros, se ferir gravemente. Já já você vai ver, inclusive, um momento em que amigos da Bruna chegam na casa dela e veem ela completamente machucada, completamente debilitada. Ela foi para o hospital em coma e nesse momento luta pela vida, está entre a vida e a morte. Mas pelo menos a família agora vai vendo o suspeito sendo preso. Ele vai sendo preso pela polícia de São Paulo e vai falar, hein? Ele vai falar agora pela primeira vez sobre o crime. Vai falar pela primeira vez sobre o que aconteceu. Fala, João Paulo. João Paulo, o que aconteceu? Explica pra gente. A parada foi o seguinte, só fui buscar ela no Natal, a gente não tava separado como a mãe dela falou, beleza? A gente resolveu cada um ir pra uma casa porque não dava certo, a gente tava brigando muito. Fechou. No dia 19 ela fez um escândalo na minha casa, no dia do meu aniversário, porque eu descobri que ela tinha me traído na academia. Pum, beleza, catei as coisas dela e levei no dia 20 pra casa dela. Num prédio lá que ela alugou, sei lá, kitnet, sei lá. Beleza, no dia 24 ela me ligou. Estou sozinha, minha família não quer passar o Natal comigo, não tenho com quem passar e a culpa é sua. Eu falei, então já que a culpa é minha, estou indo te buscar, estou ligando pro meu pai para ser na ceia com ele, estou indo te buscar, beleza? Beleza. Daqui a pouco você vê a entrevista completa. Essa é Bruna, que hoje está num leito de hospital. A família agora respira um pouco aliviada por causa da prisão do homem, que poderia representar algum risco para os familiares. E agora você vai ver junto comigo o momento em que os amigos de Bruna encontram ela completamente debilitada depois de despencar de uma altura de 10 metros. Põe no ar, por favor. Repara, eles tinham brigado, ela foi torturada e agora os amigos chegam. Abre o áudio, por favor. A gente tá com você, Bru. Não, não se mexe, não se mexe, não se mexe. Fica quietinha. A gente tá com você, por favor, não morre. Por favor, não morre, Bru. Tá bom? Fica de boa. A gente tá com você. Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa da prisão desse homem que é suspeito de ter cometido atrocidade com essa menina, Bruna, de 21 anos. Já já. Dois bandidos armados de moto tentam assaltar um policial militar de folga. A vítima reage e atira nos criminosos. A reportagem me chegou agora. Põe no ar. Um dos suspeitos foi atingido enquanto ainda estava em cima da moto. Identificado por amigos como Juninho, ele foi baleado ao tentar roubar um policial militar. Eram dois suspeitos na moto. O PM estava caminhando na calçada quando foi rendido e reagiu. Foi um intenso tiroteio que assustou os moradores do Jardim Penha, região da Ponte Rasa, na Zona Leste. Estava em casa, escutei o barulho, eu e minha neta, né? Aí nós pensamos até que era fogos. Mas não era, era tiro mesmo. O homem que dirigia a moto foi o primeiro a ser atingido e morreu ali mesmo. A motocicleta usada no assalto não tem placas e a polícia investiga se ela era roubada. O suspeito morreu lá naquela esquina. O outro ainda conseguiu correr todo este quarteirão e foi gravado por câmeras de segurança deste condomínio. As imagens que foram apreendidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa mostram que ele quase foi atropelado até chegar neste ponto. E aqui, segundo a Polícia Civil, ainda tentou roubar um carro para a fuga. Por causa do tiro que levou nas costas, ele não continuou a fuga. Enquanto era socorrido, uma mulher que não quis gravar a entrevista chegou ao local e disse que a mesma dupla havia acabado de roubar o celular dela. Como o aparelho tinha rastreador, ela foi até a rua de onde vinha o sinal e se surpreendeu ao saber que o suspeito tinha sido baleado ao tentar praticar um outro roubo.
Aí chegaram não sei quantas viaturas, polícia de moto, e ele caído no chão. Eu falei, meu Deus, esse homem vai morrer aí, né? Mas aí o SAMU chegou e levou. O suspeito que foi socorrido permanece internado e não corre risco de morrer. Eu peço ajuda de todo o Brasil porque 3 ladrões invadiram uma casa, fizeram uma família refém, todos trancados, roubaram as vítimas, um ladrão fugiu a pé, os outros 2 de carro. Um homem simplesmente desconhecido apareceu e atirou nos bandidos que estão no carro. Exatamente isso. Agora, por que é um mistério? Porque esses bandidos conseguiram fugir e até agora a polícia não tem pistas. Me dá a imagem, por favor. Porque o homem que atirou nos bandidos, já sabe, né? Mas e os 2 bandidos que entraram e fizeram as vítimas reféns? Que torturaram, que fizeram roleta russa, que colocaram a cabeça dessas pessoas em risco. Põe a reportagem para o Brasil. Uma história cercada de mistérios. 3 homens armados invadiram essa casa no Jardim Santa Lúcia, em Campinas. Os bandidos renderam a família e roubaram aparelhos eletrônicos como televisores, tablets e celulares. 2 dos suspeitos estavam nessa picape, onde os itens do assalto estavam guardados. O 3º ladrão teria saído a pé. Na fuga, assim que saíram da casa, uma pessoa se aproximou do veículo e atirou nos suspeitos. O carro desgovernado foi parar no meio de uma praça que fica a apenas um quarteirão da cena do crime. O motorista foi atingido na cabeça e morreu na hora. O passageiro levou 2 tiros na altura do abdômen e foi socorrido com vida. A Polícia Civil de Campinas já abriu um inquérito para tentar identificar o atirador. O que já se sabe num primeiro momento é que não há nenhuma testemunha dessa ação. Isso porque as vítimas do assalto estavam todas presas dentro de casa. E na rua, ninguém teria testemunhado a cena. Até o momento, ninguém foi preso. Agora eu espero que a polícia lá de Campinas, no interior de São Paulo, se preocupe mais em prender os bandidos que entraram na casa, não é? Fizeram a família refém, do que no homem que matou o bandido. Se preocupa mais, prende primeiro, depois vê quem matou o bandido. Mas vê primeiro quem entrou na casa, quem colocou a vida das famílias em risco, dessas pessoas em risco. Isso que é o mais importante nesse momento. Me dá a imagem do local onde aconteceu um outro crime bárbaro aqui em São Paulo. Um policial militar foi assassinado durante um assalto. Ele reagiu, matou um dos suspeitos, 3 homens foram presos por participação no crime. A polícia agora está querendo saber quem é o outro criminoso que conseguiu fugir, não é? Essa quadrilha que, como eu disse, pode ter ramificações em São Paulo, cometeu esse crime em Belo Horizonte. Põe no ar. A morte do policial, considerado um exemplo pelos parentes, foi um duro golpe para todos. O cadete Geanderson Souza Silva tinha 29 anos. Estava no curso de oficiais da Polícia Militar. Um militar exemplar, pertence a uma família de 9 filhos, né, o único que conseguiu estudar. Infelizmente teve a sua vida ceifada, né, por uma ação de 2 marginais. O cadete voltava do trabalho, parou o carro exatamente aqui. Foi nesse momento que 2 homens chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. Quando perceberam que o motorista era policial, os bandidos atiraram. O cadete revidou. Os parentes de Geanderson ouviram todo o tiroteio. Depois que eu ouvi os tiros, eu fiquei por um tempo no quarto, por não saber o que estava acontecendo, não sair na rua assim do nada. Mas o meu irmão, que mora aqui ao lado, ele olhou pela fresta do portão dele e viu meu irmão caído no chão. As marcas dos disparos ficaram por todos os lados, na parede e nos portões das casas vizinhas. Durante a troca de tiros, o cadete e um dos ladrões foram atingidos. Os 2 morreram antes da chegada do socorro. A moto usada pela dupla para assaltar o militar pertencia a uma pessoa que já morreu. De lá para cá, o veículo já teve outros proprietários. Um deles foi detido em casa 5 horas depois do crime. A hipótese da participação do rapaz na morte do cadete ainda vai ser investigada. Outros 2 suspeitos foram trazidos para a sede da 24ª Companhia. Foram detidos na região oeste da capital. Segundo a polícia, ainda não é possível afirmar a participação deles na morte do cadete. Pela manhã, as buscas pelo suspeito que fugiu foram intensificadas no matagal, próximo ao local do tiroteio.
O helicóptero da PM foi usado para ajudar na localização. Antônio é daquele tipo de gente que só pensa em dinheiro. Casamento com Vera vai de mal a pior, mas ele só não se separa porque não quer dividir um terreno com 5 casas que eles construíram juntos. Aí está Antônio e aí está Vera. Portanto, 50% de tudo que construíram é de Vera e 50% é de Antônio. Só que Antônio é um homem extremamente violento. A vida dele é bater na esposa, mas um dia ela se cansa e pede para Antônio ir embora. Com medo de perder os bens na justiça, Antônio resolve a situação da pior maneira possível. Veja. História que envolve este homem e esta mulher, dá para entender por que boa parte dos brasileiros não acredita mais em justiça. A primeira impressão, e mais óbvia, é de felicidade. Afinal, a foto foi tirada anos antes da tragédia, no dia do casamento. Mas o pano de fundo do romance, que durou mais de 10 anos, é grave. Vera suportou o marido agressor. Auxiliar de cozinha, duvidava do pior. A minha mãe amava ele, né? Ela morreu amando ele, né? Tanto que, acho que 2 dias antes, ela tentou fazer as pazes com ele não quis. Com tantas brigas, dia sim e dia não, o casamento de Vera e Antônio chegou num ponto insustentável. Antes do motorista usar uma arma para tirar a vida dela, disse que não sairia sem a casa. A família tinha outras casas no mesmo terreno. As discussões eram geradas quase sempre pelo dinheiro. Antônio Duque de Almeida queria tudo para ele, diz a família de Vera. A briga final foi por causa da casa. Ele falava assim para ela que ia separar, se ela não ia ficar com nada, e que tudo que tinha lá era dele, que ele que construiu. E ele falou assim que se ela quisesse ficar com alguma coisa, ela não ia ver a cor de nada. Que ele ia acabar com tudo, comigo, com a vida dela. O casal vai ter uma nova briga, a última e fatal. Tanto Vera quanto Antônio estão no andar de cima da casa. As crianças estão aqui embaixo, bem na sala que fica atrás desta porta. As meninas assistem televisão, não imaginam o que vai acontecer logo em seguida. Os vizinhos ouvem a briga e logo na sequência, segundo depoimentos, um silêncio. É o instante em que Vera convence Antônio a abrir a porta do quarto que estava trancada. Quando ela entra, a discussão reinicia. Pouco tempo depois, testemunhas contaram à polícia que ouviram Vera pedir socorro, no momento em que ela abriu aquela porta da varanda e veio para o lado de fora. É o instante em que Antônio puxa a arma da cintura e aponta para a própria mulher. Logo na sequência, ocorrem os disparos. Ela não tem como escapar. Cai sobre o parapeito da varanda que está bem ali. Logo depois, segundo testemunhas, Antônio foge. Com o revólver na cintura, entra no carro que está aqui nesta garagem e foge fazendo este caminho em direção ao grande portão de entrada que está logo ali. Foi a última vez que Antônio foi visto pelas testemunhas do crime. Os vizinhos ainda têm medo de falar, porque Antônio está solto, mesmo depois de ser condenado por assassinato. Antônio não brigava só dentro de casa. A agressividade ia além das 4 paredes. O Antônio sempre foi violento, o Antônio Duque sempre foi violento, sempre teve discussão com os vizinhos, sempre brigou. Ele era uma pessoa mal vista na vizinhança. O filho mais velho viu a cena de perto. Ela chegou do serviço e foi ao mercado. Ele falou assim que quando ela chegasse ao mercado ia ter uma grande surpresa, né? Só que eu jamais pensei que ia ser essa surpresa que ia ter, né? Ela mudou de ideia no meio do caminho, pediu ao filho para levá-la a uma pizzaria. Nesse mesmo dia, parecia até que ela que estava sentindo, que a gente estava na pizzaria, ela falou, a minha única tristeza é que eu queria que a Maís e a Maera estivessem aqui. Como se ela nunca mais fosse ver as meninas, entendeu? Foi o tempo de ir à casa de Viviane e voltar. Antônio esperava a mulher e armado. Logo depois do crime, foi exatamente neste ponto que o filho de Vera viu o padrasto fugir. Ele estava, segundo Edgar, em alta velocidade, no sentido oposto. A namorada que estava no banco do passageiro confirmou a informação. Veja que eles visualizaram o assassino a menos de 200 metros do local em que tudo aconteceu. Tava descendo a rua e encontrou ele passar de carro.
Acho que ele tá tão cego do que aconteceu na hora que ele nem viu eu, o Edgar. Porque eu acho que se ele tivesse visto, ele parava e matava ele. Porque a vontade dele toda era de matar o Edgar. Antônio Duque era violento também com o enteado. Eu nunca me dei bem com ele, né? Porque ele sempre me bateu também quando eu era pequeno. A gente nunca teve uma boa convivência, não. A gente morava na mesma casa, mas a gente nem se falava. Mesmo diante de tudo, ele nunca foi preso. Nem por agredir, nem por ameaçar, muito menos por matar. O pai de Vera não quis gravar entrevista. É o avô quem está com as meninas e viram o corpo da mãe na sacada de casa. Você imagina o desespero para esses filhos, né? Não tem lei, infelizmente, que puna com o rigor necessário esses bandidos disfarçados de maridos. Outra reportagem que me chega agora é um homem que teve aliança roubada dentro de um hospital. O seu Leonel tem problema cardíaco. Mostra a imagem do casal, por favor. Ele, inclusive, precisou ficar internado. A vítima diz que um dos funcionários do hospital roubou a aliança dele. Essa aliança que vale R$5.000, mas, na verdade, não é nem o valor financeiro, não é o valor material, é o valor emocional de toda a história do casamento. O hospital já confirmou o desaparecimento da aliança, disse que procurou o paciente para conversar sobre esse sumiço. Deixa eu ver detalhes na reportagem, por favor. Leonel e Hélia não se desgrudam. Ainda são tão apaixonados quanto no dia do casamento, há 8 anos. Uma história de amor à primeira vista, firmada em uma cerimônia especial em São Paulo, onde moravam. No meu casamento eu chorei muito, porque eu fiquei muito emocionado. Muita coisa passou pela minha cabeça. E ele só faz surpresas. E foi amor à primeira vista? Vocês se apaixonaram rápido? Foi rápido, foi bem rápido. Mas se você reparar bem na imagem, falta alguma coisa. Hélia tem aliança, Leonel não. Bom, esse é um capítulo de uma série de erros e negligências. A sorte começou a mudar quando o casal veio morar no Rio Grande do Sul. Os problemas cardíacos do homem de 58 anos se agravaram. Ele precisou ser internado no Hospital Santa Casa, em Porto Alegre. E lá recebeu a pior notícia que poderia. Eu fui mandado para casa para morrer. Chamaram os meus familiares e me desenganaram e disseram que antes do Natal eu ia morrer. Fiquei muito nervoso com isso, pedi uma segunda opinião. O médico foi até meio indelicado comigo, não gostou que eu havia pedido uma segunda opinião. Dias depois de ter sido desenganado pela equipe médica da Santa Casa, o paciente passou mal e precisou ser levado às pressas para o hospital da PUC. Lá recebeu uma alta dose de morfina para aguentar a dor e ficou no corredor da emergência esperando para ser levado para a cirurgia. Foi ali, nesse período de espera, que aconteceu mais um problema para conta do seu Leonel. Além de todas as deficiências cardíacas e a desesperança, ele ainda teve a aliança tão especial para ele e para a esposa, furtada por um técnico em enfermagem. Ele veio, agarrou, ele pegou na minha mão e puxou a minha aliança e disse: "Tu não pode subir de aliança. Essa aliança ela vai ser guardada aqui." E ele começou a puxar e quase me cortou o dedo. A médica registrou o furto. Ela teria relatado que esta não foi a primeira vez. O paciente procurou a ouvidoria e a direção do hospital. O casal registrou a ocorrência na Polícia Civil. Além do valor afetivo, a aliança de 10 gramas de ouro custa R$5.000. A polícia pediu ao hospital a lista completa de nomes e fotos dos funcionários para reconhecimento. Que coisa! Deixa eu ir direto até Porto Alegre com a nossa Lisandra Ongarato, por favor, que vai nos trazer a informação. Como é que ficou essa história, hein, Lisandra? Boa noite para você. Oi, boa noite a todos. Olha, Bate, a polícia está investigando esse caso. Inclusive, na próxima semana, o seu Leonel vai até a delegacia para fazer o reconhecimento fotográfico de 3 suspeitos. A assessoria de imprensa do hospital confirma que realmente esse furto aconteceu dentro da instituição, lamenta o ocorrido e disse que procurou o seu Leonel para que ele fosse restituído, então, para que ele fosse indenizado com uma nova aliança. Eu conversei agora há pouco com o seu Leonel, ele recebeu alta há mais de 20 dias e até agora ele está sem
em aliança. Ele, inclusive, vai procurar um advogado para, através da justiça, conseguir os direitos dele. E a assessoria preferiu não nos dizer, diz que não podia informar se esse técnico de enfermagem permanece ou não trabalhando, Bate. Valeu, obrigado. 2 adolescentes, um de 12 e outro de 15 anos, foram apreendidos com uma submetralhadora avaliada em R$12.000 e uma mochila cheinha de drogas. Mostra a imagem deles. Dos garotos. Para a lei brasileira é criançada, né? Criança que não sabe o que faz. O quê? Olha a arma que eles estavam portando. Como é que ainda tem gente que não quer que menor de idade seja punido como se fosse uma pessoa já com 18 ou mais? Pelo amor de Deus, tem que mudar isso logo. Põe no ar. Adolescente de apenas 12 anos contou à delegada que parou de estudar depois que se desentendeu com o pai no ano passado e foi obrigado a morar com a mãe. Ela estava um pouco surpresa pela apreensão, mas não se reportou muito à atividade do filho. Já a família do menor de 15 anos ainda não foi encontrada pela polícia. Na operação que acabou com a apreensão dos dois, os investigadores encontraram uma mochila cheia de drogas e essa arma, uma submetralhadora 9mm. A polícia acredita que o armamento, avaliado em R$12.000, foi fabricado ilegalmente na cidade de Feira de Santana. A arma tem capacidade para fazer até 30 disparos sem precisar ser recarregada. Chama a atenção a idade, primeiro, né, de 12 anos, com uma arma dessa que não é comum, né, ser apreendida. Policiais militares faziam uma ronda quando foram parados por um homem que disse saber onde estavam 2 adolescentes procurados pela polícia. Ele passou o endereço completo. Os PMs foram até o local e encontraram a dupla em uma casa. Nós vamos encaminhar a arma para fazer o exame pericial de microcomparação balísticas com os laudos cadavéricos dessas vítimas que nos foram informadas, e para tentar localizar outras pessoas que fazem parte da quadrilha. Me dá a imagem que chegou agora, me dá a imagem que chegou agora. A polícia prende um homem. Ele é suspeito de participar da quadrilha que assaltou um parque aquático na Grande São Paulo. Ele estava escondido na mata, já foi reconhecido. Acabam de me informar, a nossa equipe de reportagem que está no local acaba de me informar que ele foi reconhecido por uma das vítimas. Põe no ar. O parque aquático tem piscinas, tobogã, animais e muito verde. Tudo parece tranquilo, mas uma quadrilha estava de olho no parque, que foi invadido pelo bando armado. Os funcionários do local viveram horas de muito medo. A polícia foi chamada e houve intensa troca de tiros. Todos conseguiram fugir. A polícia prendeu um rapaz de 23 anos numa área de mata, próximo a Biritiba Mirim, na Grande São Paulo. Ele é suspeito de integrar o grupo que atacou o parque. O jovem teria passado 2 dias sozinho, dormindo na mata e tentava voltar para a capital, onde mora, quando foi encontrado por policiais militares. Um morador afirmou ter visto um indivíduo que estava questionando, parecia que está perdido, como é que ele chegava até a zona sul de São Paulo. O suspeito, que já cometeu crimes quando era menor, vai permanecer preso. Ele foi reconhecido por uma das vítimas. A vítima o reconheceu sem sombra de dúvidas, como o autor, que estava no momento do fato, inclusive vestindo roupa da Polícia Civil, escrita Polícia Civil, e com colete balístico. De acordo com a tenente, o suspeito teria sido agressivo durante a ação. O proprietário do local, que foi machucado, levou socos. A Polícia Civil investiga o crime e ouviu o diretor do parque, que estava no local no momento do assalto. Segundo ele, pelo menos 8 pessoas participaram da ação. Estavam armadas com fuzis e tinham muita munição. Usavam coletes à prova de balas e máscaras de palhaço. A quadrilha usou este carro blindado que foi roubado há cerca de um mês em São Caetano do Sul, na região do ABC. O parque já estava fechado para o público quando os criminosos chegaram. Eles renderam funcionários e seguranças e foram direto para a sala de um dos diretores que ainda estava lá. Os bandidos exigiam que fosse entregue a quantia de R$2 milhões. Como não havia dinheiro no local, a quadrilha levou os celulares e R$1.000 do executivo.
Na fuga, foram perseguidos por policiais militares e trocaram de carro 2 vezes. Esta viatura foi atingida por disparos na lataria e no vidro traseiro. O motorista desta outra perdeu o controle durante o tiroteio e bateu em um barranco. Um dos carros usados na fuga foi roubado durante o trajeto. Uma mulher e um rapaz com dificuldades para caminhar estavam dentro. Eles foram mantidos reféns e pouco depois libertados em uma rodovia. Ninguém ficou ferido. Agora, a polícia procura os outros integrantes da quadrilha. E olha que para você que não conhece Biritiba-Mirim, é um município muito pequeno, que fica perto de Guararema, uma região muito bucólica aqui da Grande São Paulo. Biritiba vive 95% desse município, a economia gira em torno da agricultura, é o cinturão verde da Grande São Paulo. Município que tem uma entrada e uma saída e fazem uma ação tão audaciosa quanto essa, precisa mais é que botar polícia lá, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Guararema, esses municípios que são muito queridos precisam ter mais policiamento. Me dá essa imagem aqui, por favor. Nessa casa aconteceu um crime bárbaro. É um assessor de um deputado famoso, ouviu um barulho de gente chegando no quintal da casa dele e de repente eram 4 homens. Esses 4 bandidos estavam vestidos com roupa da Polícia Civil. Quando o assessor do deputado pôs o pé para fora, metralharam ele. Põe no ar. Estamos agora na Estrada Velha de Santa Rita, na localidade de Cobrex, já uma área bem afastada do centro de Nova Iguaçu. Foi exatamente ali, na frente daquela casa amarela, aquela casa simples, que o assessor do deputado Jorge Pisciani foi executado. Ele estava em casa com a família, a mulher e os filhos, isso por volta das 18 horas, as informações são da Polícia Militar, inclusive, quando 4 homens chegaram com a camisa da Polícia Civil, entraram da residência gritando é polícia, polícia, e disseram assim, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E aqui não tem desenrolo. Foi tudo muito rápido, a família ficou dentro da casa refém, os homens o trouxeram para o lado de fora, ali, onde ele foi executado a tiros. Chegou a ser socorrido ainda para o Hospital da Posse, mas não resistiu. Aqui no local a vizinhança tem até medo de falar, porque não se sabe quem são esses homens. Aquele rapaz de preto ali é sobrinho do assessor, José Hildo da Silva Marques, estava com 42 anos. O corpo dele já está no IML de Nova Iguaçu. Ele veio até aqui para conversar com a esposa, José Hildo, para saber o horário do enterro, que não foi definido ainda. E agora a vizinha leva o sobrinho ali até o local onde ele foi executado. Lá naquele canto, lá debaixo da árvore. Foi um susto muito grande para todos aqui. Aqui é uma vila de casa, as pessoas ficaram apavoradas, porque era muito cedo ainda. E o assessor de um deputado também foi encontrado morto. São crimes aí que a polícia investiga se são políticos ou não. O fato é que o corpo foi encontrado no Rio Tietê. Segundo a mãe da vítima, o rapaz, além de mexer com política, era extremamente mulherengo. Não podia haver uma mulher de minissaia que já queria. Põe no ar. Rodrigo Lima foi assassinado com 2 tiros. O corpo foi encontrado debaixo dessa ponte sobre o Rio Tietê, na cidade de Itu, na noite desta quarta-feira. Rodrigo Lima tinha 37 anos. Ele foi diretor técnico do cemitério da cidade, presidente da associação do bairro Cidade Nova e, recentemente, assessor do deputado Rodrigo Moraes. Segundo a mãe dele, ele tinha um ponto fraco. Mulher. Sim, entendeu? Então pode ser que seja por causa de alguma mulher que aconteceu isso com ele. A família estava em frente à delegacia, inconformada. A mãe disse ainda que acredita que o filho foi morto por uma pessoa conhecida, depois que uma testemunha contou o que viu. Ele saiu da casa dele, o carro parou, ele entrou dentro numa boa e sentou no banco do carona. Ele trancou o portão, deixou o carro, a moto dele na garagem e só saiu com o documento, o celular e a chave do carro e da casa. A senhora acha que essa pessoa que estava no carro é a pessoa que matou ele? Ou que matou ou que levou ele para ser morto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Itu.